Shalom, pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de leitura Bíblia Viva. Hoje vamos ler o capítulo de Marcos 11 e 12. Já estamos na nossa quarta semana de leitura, no nosso dia 22 de leitura narrada, a Bíblia Viva, por 6 meses, de forma cronológica. Iniciamos com evangelhos. Antes de mais, peço que deixe a tua curtida e que já compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam assistir conosco essa leitura, nos acompanhar. Amém? Irmãos, aqui nesses 2 capítulos, Jesus era apresentado como a verdade que confronta e a autoridade que governa. Amém? Verdade que confronta e autoridade que governa. Hoje entramos em capítulos marcados por confrontos diretos, gente. Ensinos profundos, revelações decisivas sobre quem é Jesus e como o reino de Deus opera. E aqui também nós vamos ver que Jesus não evita o conflito. Ele o redime com a verdade. Amém, pessoal? Pegou? Antes da leitura, vamos alinhar o nosso coração a Deus para que nós possamos receber essa palavra com toda humildade, mas sobretudo com discernimento e entendimento. Amém? Pai querido, amado, muito obrigado por mais esse dia na Tua presença, Pai. Por mais esse dia, Senhor, num tete-a-tete com a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, entramos na Tua presença com reverência, com temor, com humildade no nosso coração. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade, Pai, livrando-nos de dureza de coração e de cegueira espiritual. Senhor, que a Tua palavra nos confronte com amor e que a Tua palavra nos ensine com clareza também, Pai, e nos conduza ao arrependimento e à obediência. Eu oro em nome de Jesus. Amém, pessoal? Sejam bem-vindos. Leitura do livro do Evangelho de Marcos, capítulo 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está adiante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, e então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que iam depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa.
Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. A purificação do templo. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de Deus, casa de oração com todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Vindo à tarde, saíram da cidade. O poder da fé. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que receberdes, e será assim convosco. E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoastes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então, regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá então: por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amém? A parábola dos lavradores, Evangelho de Mateus 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram.
Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado, e este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão ao meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha aos outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuraram prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. A questão do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que é verdadeiro e não te importa com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntaram-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiram dele. Os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro na mesma forma, e assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel,
o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede de todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus censura os escribas e, ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações das praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava-lhe o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém, pessoal? Chegamos ao final dos nossos 2 capítulos, 11 e 12 do Evangelho de Marcos. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, Jesus entra em Jerusalém e enfrenta abertamente a religiosidade vazia, a hipocrisia, a incredulidade. E Jesus revela que o reino de Deus exige frutos, verdade e entrega sincera. Amém? Esses capítulos nos ensinam que a autoridade espiritual não se sustenta sem obediência. Escreve no comentário: a autoridade espiritual não se sustenta sem obediência. Irmãos, é tão bom, né, ler a palavra de Deus. Eu amo tanto a palavra de Deus. Esses capítulos nos ensinam que Deus espera frutos de quem o segue. Aliás, de todos nós que seguem Jesus, Deus está esperando frutos de nós. Religiosidade sem transformação, irmãos, não agrada a Deus. A fé verdadeira também, ela caminha com o perdão. Temos que liberar perdão. Não podemos guardar rancor, mágoa, dor contra pessoas, porque é um mandamento. Perdão é um mandamento. E se nós temos uma fé verdadeira, nós caminhamos com perdão. Amar a Deus e ao próximo resume também a vida cristã. Irmãos, você ama o seu próximo? O reino de Deus não se sustenta em aparência. Pegou a chave? Ela se sustenta em verdade vivida. O reino de Deus
não se sustenta pela aparência. O reino de Deus se sustenta pela verdade vivida. Amém? E a Gólida Celeste hoje, a fé que agrada a Deus produz frutos visíveis e nasce de um coração sincero. Pegou? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos revela a verdade. Perdoa-nos quando nós vivemos uma fé apenas de aparência, Pai. Quando falamos de Ti, mas não damos frutos. Purifica o nosso coração, Senhor. Remove toda hipocrisia, toda dureza e todo orgulho espiritual. Ensina-nos a viver uma fé prática, sincera e obediente. Pai, que a nossa vida produza frutos que glorifiquem o Teu nome, que aprendamos a amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. Declaramos que queremos viver sob a autoridade de Cristo Jesus, governados pela verdade do reino de Deus. Pai querido, oramos confiando na Tua palavra, sabendo que ela não volta vazia. E oramos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Que o Senhor alinhe o seu coração com a sua verdade nesse dia, nesse tempo de leitura do tete-a-tete com o Senhor. Que a sua fé produza frutos duradouros, não frutos temporários. E que o amor de Deus governe suas escolhas e atitudes a cada dia. Seguimos juntos, seguimos firmes, seguimos 100% com Jesus. Não esqueça de compartilhar o vídeo e de se inscrever no meu canal. Para mais vídeos como este, seguimos com a Bíblia Viva por 6 meses. Amém? Deus te abençoe poderosamente.